Noélia Brito, nossa pré-candidata a prefeita do Recife da eleição de 2012. Boa noite a todos. Já começo meu discurso contagiado pela energia militante do companheiro César Ramos de Jaboatão, que é um grande quadro do pessoal aqui de Pernambuco. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma especial referência à nossa convidada de honra, a ex-senadora Heloísa Helena, que nos privilegia hoje com sua presença marcante e sua inspiradora história de luta na defesa intransigente da ética, na política e sua vida pública, totalmente voltada à defesa dos interesses maiores do povo brasileiro. Obrigada, senadora, por ser esse exemplo de guerreira incansável. Gostaria ainda de saudar os companheiros do Partido Comunista Brasileiro, que comemora 90 anos de uma extraordinária história de lutas e resistência, tão emblematicamente representada na figura de Gregório Bezerra, que, se vivo fosse, no último dia 13 de março, teria completado 102 anos de uma existência que só significou a raça humana. Faço isso na pessoa de Roberto Meriano, que está aqui presente. Peço ainda uma salva de palmas à memória de todos os brasileiros e brasileiras que dedicaram suas existências e tombaram na luta por um Brasil verdadeiramente democrático. A água é agora. Recife, a cidade lendária de Capiba, passa a partir de hoje a ser a grande ágora da democracia brasileira. O povo não se contenta mais em ser mero coadjuvante de sua própria história. Quer e deve ser o único protagonista. Nós, o povo, não precisamos de heróis, nem muito menos de tutores. Sejamos finalmente os senhores de nossos destinos e decisões. A democracia plena já é uma realidade ao alcance de nossas mãos. Nesse exato momento, nós, do PSOL e do Partido Pirata do Brasil, furamos o bloqueio que nos é imposto pelos interesses econômicos da mídia corporativa e estamos transmitindo via internet para todo mundo nossa mensagem, que conclama o povo a tomar as rédeas do que é seu. Nosso programa de governo tem como espinha dorsal a transformação do Recife na capital digital do país, com acesso universal, gratuito e indiscriminado à rede mundial de computadores, para todos os cidadãos, para que possamos construir de forma amplamente participativa e colaborativa a cidade que queremos, sem que haja espaço para intermediações espúrias dos que transformaram a mercancia dos anseios populares em meio de vida. Chega de transparências opacas. Não existe democracia sem transparência total. O controle social das ações e gastos dos gestores do dinheiro público não pode ser mera peça de retórica. Tem que ser exercido em sua plenitude por quem efetivamente financia toda a máquina administrativa, que somos nós, o povo. Somente quem, como nós, pessoalistas e piratas, está na vanguarda da defesa da participação popular ampla no processo democrático, teria a coragem republicana de compartilhar com o povo, por meio de nossas candidaturas e mandatos, as ferramentas necessárias para que, finalmente, neste país, se faça cumprir a Constituição da República, quando proclama que todo poder emana do povo. Mas isso só é possível porque nós não representamos, nós somos efetiva e indissociavelmente o povo. Não nos confundimos com os parasitas que dizem exercer o poder em nome do povo e que na realidade nunca o fazem pelo e para o povo. A nossa luta é antes de tudo contra o capitalismo, que como uma espécie de
nem a luta de uns poucos, é a luta da maioria, é a luta dessa legião de cidadãos anônimos que vive no seu dia a dia a opressão de um sistema, onde a humanidade nada mais é que uma massa amorfa e manipulável, em conformidade com os interesses dos setores dominantes, em especial do capital financeiro e especulativo. É abominável o que testemunhamos hoje em países como a Grécia, berço da democracia, onde a classe política prostituída pelos encantos do liberalismo levou o país à bancarrota, a ponto de levar o povo grego a abrir mão de seus bens mais preciosos, os próprios filhos. No Brasil, diferentemente do que apregou a propaganda governamental, não há o que comemorar. Nada menos que 48% do orçamento da União é destinado ao pagamento de juros e serviços da dívida pública. Ou seja, de tudo que o governo federal subtrai em tributos do povo brasileiro, é entregue nas mãos dos credores e o que sobra para o custeio das necessidades básicas da população não passa de migalhas, quando comparadas a tudo que é entregue de mão beijada ao sistema financeiro, cujo único produto são os juros sobre juros e mais juros, que tornam qualquer dívida impagável e o povo a cada dia mais pobre e dependente da ciranda financeira. Quando professores e profissionais da área de saúde e segurança pública clamam por melhorias salariais, a resposta é que nunca há recursos. Não há porque a opção dos governos que tem se sucedido neste país nunca foi, nem é pelo povo, mas pelo sistema financeiro. E é por isso que é chegado o tempo e o poder retornar a quem realmente tem compromisso com os anseios populares, que é ninguém mais, ninguém menos que o próprio povo. Mas a escolha dominante não se contenta com a entrega de metade de tudo que arrecadamos ao capital financeiro. Do pouco que nos resta, ainda se apropriam de parte considerável para irrigar os esquemas abjetos de corrupção, já tão arraigados na administração pública brasileira. Nada justifica, por exemplo, que uma prefeitura como a do Recife mantenha contratos com as duas empresas que comandam a máfia da merenda em todo o país. Fato público e notório que nunca se tenha realizado uma única sequer auditoria nesses contratos, que levam do contribuinte do Recife mais de 50 milhões todos os anos. É intolerável que as mesmas gestões que pagaram e ainda pagam fortunas a empresas mafiosas para que terceirizem a merenda escolar das crianças do Recife, ainda tenham o desplante de deixar de aplicar o mínimo que a Constituição Federal determina em educação, durante os últimos 7 anos pelo menos. Sem esquecer que no ano eleitoral de 2008, esse investimento não chegou sequer a 16%, quando o mínimo seria 25%. É um deboche que o atual prefeito do Recife, o senhor João da Costa, alugue com o nosso dinheiro carros de luxo blindados para planar por aí, enquanto mais da metade das viaturas do SAMU estão paradas por falta de manutenção. No momento em que o governo federal prepara mais um golpe institucional contra a previdência dos servidores públicos em geral, descobrimos que uma outra célula mafiosa assaltou a previdência dos servidores da Prefeitura do Recife, através de operações ilegais, pelas quais a Autarquia Previdenciária Municipal, a Reciprev, adquiriu títulos da dívida pública por valores superfaturados, através da mesma corretora que serviu ao esquema do mensalão, causando prejuízos ainda por calcular ao Fundo Previdenciário do município do Recife, uma vez que só na primeira operação o prejuízo superou os 4 milhões. O que está por trás, por exemplo, dos gastos milionários com artistas do Sul e do Sudeste, quando sequer os minguados cachês dos artistas locais são honrados pela Fundação de Cultura do Recife? Mais apropriado seria chamar de a Fundação da Cultura, por ter conduzido a cultura local ao fundo do poço, num descaso inconcebível com um dos maiores patrimônios do povo recifense, que é sua riquíssima vocação de centro disseminador da cultura para o restante do país. É claro que todos os problemas de nossa cidade não cabem neste discurso, nem poderia, pois o que nós propomos é justamente o fim do monólogo, da fala de mão única, de cima para baixo e goela abaixo do povo. O que nós propomos é o diálogo, o debate construtivo do povo com o
construção da cidade que queremos e que sonhamos. O plano diretor não pode ser aquele que convém às empreiteiras. Os projetos de mobilidade urbana não podem ser os que agradam às empresas de transporte coletivo, nem às concessionárias de veículos, nem muito menos aos bancos que os financiam. Todos esses são temas que dizem respeito diretamente ao povo. Não podem continuar sendo tratados na calada da noite e a portas cerradas, longe do olhar crítico da população e sem passar por sua direta intervenção decisória. Declaro, portanto, instalada a partir de hoje a pré-candidatura plenamente democrática do PSOL e PPR à Prefeitura do Recife, onde todos os cidadãos recifenses são conclamados a participar de forma colaborativa com a construção de nosso programa de governo e da